Olá, pessoal. Eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Eletrônica Digital para os cursos de Engenharia Elétrica. Na aula de hoje, estudaremos sobre alguns outros tipos de contadores. Anteriormente, nós estudamos os contadores básicos com módulo igual a 2 elevado a n. Mas, na verdade, com n flip-flops, o contador é limitado ao valor máximo de 2 elevado a n, sendo possível modificar esse circuito para contar valores que sejam menores do que 2 elevado a n, que é o que a gente vai aprender a fazer agora, tá? Para isso, a gente vai utilizar uma porta NAND com as entradas conectadas nas saídas dos flip-flops correspondentes e a saída dessa porta NAND ela vai ser conectada nas entradas assíncronas de clear. Por quê? Qual que é a ideia? Imagina que eu quero fazer um contador de módulo 5, ou seja, que conte de 0 até 4. Então, eu vou montar um circuito com 3 flip-flops e quando o meu contador chegar no valor 5, automaticamente eu dou um clear assíncrono, porque aí o que vai acontecer? Ele nem vai chegar a contar o valor 5, ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4. Quando ele for virar para o 5, o clear vai acontecer e ele retorna para 0. E assim eu posso expandir essa ideia para qualquer valor de contagem que eu queira. Lembrando que eu tenho que escolher o número de flip-flops adequado. Então, se eu quero fazer um contador módulo 12, eu não consigo com 3 flip-flops, mas eu consigo com 4. Então, pessoal, vamos começar por este exemplo aqui, que é um contador de módulo 6. Tá? Se ele é um contador de módulo 6, significa que ele tem 6 estágios de contagem. Então, ele conta 0, 1, 2, 3, 4, 5 e do 5 ele retorna para o 0. E lembrem-se, a ideia então é ativar as entradas de clear quando a gente quiser zerar o contador. Se eu quero que o meu contador conta até 5, eu vou então fazer uma lógica para zerar as entradas de clear quando a saída for igual a 6. Por quê? Como essas entradas são assíncronas, não depende do clock. Então, quando o contador estiver no 5 e virar para o 6, assim que ele virar, ele já zera, ou seja, o 6 nem vai existir. Então a gente vai ver isso, ele vai ir da contagem 5 para a contagem 0. Tá? E aí, para determinar então qual é essa lógica, é o seguinte: qual vai ser o valor das saídas para o valor de contagem 6? As saídas C, B e A vão estar então nos valores 1, 1 e 0. Sendo assim, eu vou ligar uma porta NAND nas saídas que possuírem valor 1, ou seja, nas saídas C e B, como mostrado aqui na figura. E a saída dessa porta NAND vai no clear de todos os flip-flops. Tá? Então vamos agora desenhar o diagrama de temporização para essa situação e ver o que acontece. Tá? E aqui agora a gente tem que tomar um cuidado a mais. Por quê? Como a gente tem sinais assíncronos fora das bordas do clock, a gente pode ter algum comportamento na saída. Né? Lembrem que as entradas assíncronas elas causam efeito na saída dos flip-flops mesmo fora da borda do clock. Então vamos lá. Vamos começar aqui com a entrada A zerada, a entrada B também e a C também. A saída da porta NAND, quando eu tenho 0 e 0 nas saídas B e C, vai ser nível lógico 1. Na primeira borda do clock, a saída A comuta. As saídas B e C mantêm 0. Então, a saída da porta NAND mantém em nível lógico 1. Depois, a saída A comuta, a saída B também, mas a C continua. Então, a porta NAND continua em 1. Depois, a saída A comuta novamente, a saída B mantém, a saída C mantém em 0. Então, a saída da porta NAND mantém em nível lógico 1. Depois, a saída A vai comutar, a saída B também vai comutar e a saída C
agora comuta e vai para 1. A saída da porta NAND continua em 1. A saída da porta NAND só vai para nível lógico 0 quando as entradas B e C forem 1. Então, a saída A comuta, a saída B mantém, a saída C também, e a saída da porta NAND se mantém em nível lógico 1. Na próxima borda do clock, a saída A vai comutar, a saída B vai comutar para nível lógico 1 e a saída C permanece em nível lógico 1. E agora aqui percebam, pessoal, que nesse instante de tempo aqui, ó, eu tenho B e C iguais a 1. Então, se eu tenho B e C iguais a 1 aqui, a minha saída vai para 0. Se a minha saída aqui vai para 0, eu estou aplicando aqui, ó, clear nesses flip-flops. Então, as saídas precisam ir para 0. Então, aqui, ó, quando essa saída B foi para 1, né, a gente tinha essa situação aqui. E rapidamente, então, ela volta para 0. Por quê? Porque ocorreu o clear. A mesma coisa, a saída C, ela vai voltar para 0. Né? Por quê? Nesse instante de tempo aqui, em que essas saídas foram 1 e 1, esse sinal aqui foi para 0, ó, rapidinho. Esse intervalo de tempo aqui, por mais que ele seja curto, ele foi suficiente para zerar as saídas do meu contador. As saídas voltando para 0, então, a saída da porta NAND volta para 1. Então, aqui a gente observa, ó, eu tive a contagem 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Que são, né, os valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois, no próximo período do clock, voltou para 0 e vai reiniciar a contagem novamente. Então, aqui nessa borda aqui, ó, essa saída comuta, esse cara aqui mantém, essa aqui vai comutar, essa aqui comuta, mantém, essa aqui vai comutar, mantém, mantém e mantém. Então, percebam, pessoal, ó, quando a saída foi para o valor 100, rapidinho ela já voltou para o 000. Então, a gente nem vê esse valor aqui na saída. O que, que a gente vê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, volta para o 0, 1, 2, 3, 4. Quando chegar no 5 de novo, vai zerar novamente. Então, aqui num desenho um pouquinho mais bonito para a gente poder visualizar direitinho aqui, ó. Então, quando o contador foi para o valor 6, rapidinho a saída já voltou para nível lógico 0, porque a saída da porta NAND aqui foi para 0 momentaneamente, tá? A esse comportamento aqui dos sinais, ó, a gente dá o nome disso aqui de glitch. Ou seja, ocorreu ali num momento transitório, o sinal alterou seu valor, mas voltou, né? Então deu esse pulso aqui, ó, curtinho, ou seja, aconteceu um glitch aqui, mas esse glitch foi suficiente para fazer o meu contador zerar, sendo possível implementar um contador de módulo 6. Ou seja, com 3 flip-flops, que era para ser módulo 8, foi possível construir um contador de módulo 6. Uma forma da gente representar as saídas de circuitos sequenciais, como é o caso dos contadores, é através de um diagrama de temporização, como a gente já está acostumado a representar. Mas uma outra forma é através de um diagrama de transição de estados. Nesse diagrama, a representação é o seguinte: a gente tem essas bolinhas com um valor dentro, cada bolinha representa um estado. O que é um estado? O estado é o valor das saídas do meu circuito para um determinado intervalo de tempo. Então, o nosso contador, por exemplo, aqui, ó, no primeiro período do clock, as saídas valem 000, ou seja, eu estou no estado 000. Após a borda do clock, eu vou para o estado 001. Depois, eu vou para o estado 010 e assim sucessivamente. Quando eu chego no estado 101, que representa o valor de contagem 5, eu volto para o estado 000. Tá? Percebam que os estados 1, 1
e 0 e 1, 1 e 1 não existem, né? O 1, 1, 0, ele chega até a acontecer aqui rapidinho, ó, 1, 1, 0. Porém, como a gente não consegue nem visualizar, a gente fala que ele é um estado temporário. E o nosso circuito, ele então obedece a esse diagrama de transição de estados aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no diagrama de transição de estados, fica fácil a gente determinar o módulo desse contador. Por quê? O módulo é igual ao número de estados do diagrama de transição. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados diferentes, eu tenho um contador de módulo 6. Não façam confusão do módulo do contador com o valor máximo da contagem. O meu contador é módulo 6, ele conta de 0 até 5. Outro exemplo aqui de um contador de módulo menor do que 2 elevado a n, que é bastante utilizado, é um contador decádico ou contador BCD, que é um contador módulo 10, que ele vai contar de 0 até 9. Para isso, eu vou precisar de 4 flip-flops, né? 2 elevado a 4, 16. Com 3 flip-flops, eu vou no máximo até 7. Então, eu vou precisar aqui de 4 flip-flops. E qual vai ser a ligação da minha porta NAND? Então, eu vou pegar qual é o valor que eu quero que ele conta, de 0 a 9. Então, eu vou pegar o 10. 10 em binário é 1010. Então, eu vou precisar conectar nas saídas das portas D e B, né? Porque se esse 1010 aqui é DCBA, as saídas que vão ser nível lógico 1 quando eu quiser zerar são as saídas D e a saída B. Então, a porta NAND está conectada aqui nessas saídas e a saída da porta nas entradas de clear. Então, dessa forma, a gente tem aqui um contador módulo 10. Todos os contadores que vimos até agora são contadores crescentes, né? Eles começam do 0, 1, 2, 3 até o valor máximo que a gente determinar. Porém, é possível também projetar contadores decrescentes. Basta utilizar, em vez das saídas normais, A, B, C e D, como controle dos J's e K's dos próximos flip-flops, utilizar as saídas invertidas, A barra, B barra, C barra e D barra. Dessa forma, a gente consegue construir um contador decrescente. Vamos desenhar aqui então o diagrama de temporização para esse circuito para ver como isso é possível. Lembrem-se que, apesar da gente estar utilizando aqui como controle as saídas invertidas dos flip-flops, as saídas do nosso circuito continuam sendo A, B, C e D. A gente utiliza as saídas invertidas somente no controle, tá? Então vamos lá, vamos desenhar esse diagrama aqui. Olha, eu vou começar com todo mundo zerado. As entradas J e K do flip-flop A estão ligadas em 1 o tempo inteiro. E como eu não estou utilizando nenhuma entrada assíncrona aqui nesse circuito, ó, as entradas de clear também estão inativas, ligadas em 1, a saída A eu sei que ela comuta a cada borda do clock. Então vamos lá. A saída B, ela está sendo controlada pela saída A barra, ou seja, ela só vai comutar nas bordas de clock que A barra for 1, que é a mesma coisa do que comutar quando A for 0, tá? Então, ela vai comutar quando o A barra for 1. Então, aqui no nosso diagrama, eu vou olhar quando A for 0 e só quando A for 0 é que a saída B vai comutar. Então, ó, a saída B comuta aqui nessa borda, que o A vale 0. Nessa segunda borda aqui, não, porque o A vale 1. E assim vai. Em toda borda que o A vale 0, a saída B comuta. A saída C vai comutar quando tanto A barra quanto B barra forem 1, ou seja, quando A e B forem 0. Então, nessa primeira borda aqui, comuta, nessas outras aqui, não comuta. Nessa borda aqui, comuta, nessas outras aqui, não.
nessa aqui comuta, nessas outras aqui não, nessa aqui comuta. A saída D é a mesma coisa, ela vai comutar apenas quando A barra, B barra e C barra forem 1, as três, ou seja, quando A for 0, B for 0 e C for 0 simultaneamente. Ou seja, aqui comuta, essas aqui não, essa daqui comuta, essas aqui não, essa daqui da frente comuta. Então agora, pessoal, se a gente for olhar essas quatro saídas aqui como um número de 4 bits, nós temos aqui 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0 e 1, e assim por diante. 1, 1, 0, 0, que se a gente for avaliar agora em decimal, então nós temos aqui, ó, 0, depois nós temos o 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e volta no 15 de novo. Então agora nós temos, como eu falei anteriormente, ó, um contador que conta decrescente. E vejam que é muito simples, né? Para o contador crescente, eu utilizo como controle dos J's e dos K's as saídas normais. Para fazer o contador decrescente, eu uso como controle dos J's e dos K's as saídas invertidas. E aí, pessoal, se a única coisa que muda entre o contador crescente e o decrescente é a escolha entre utilizar saídas normais ou invertidas para controle dos J's e dos K's, se eu conseguir projetar um circuito que torne possível essa escolha, eu consigo fazer um contador que pode ser ora crescente, ora decrescente, dependendo de uma entrada de controle, que é o caso do circuito contador mostrado aqui, tá? Esse circuito aqui que eu vou destacar agora de amarelo aqui é um circuito conhecido como multiplexador. O circuito multiplexador, ele possui duas entradas, no nosso caso aqui são as entradas A e A barrado, ou nesse caso aqui, AB e A barrado, B barrado, e uma entrada de controle, que nesse caso aqui é o up-down. E ele, a partir dessa entrada de controle, seleciona uma dessas outras entradas aqui para aparecer aqui na saída. E ele funciona da seguinte maneira. Suponha, então, que a entrada de controle up-down seja valor 0. Então, aqui eu tenho nível lógico 0. Se eu tenho nível lógico 0 aqui, vai aparecer na entrada dessa porta end vermelha aqui 0 e na entrada dessa porta end azul aqui 1. Se eu tenho aqui essa porta end 0 numa entrada e A na outra, eu sei que a saída vai ser 0. Nessa porta de baixo aqui, se eu tenho 1 e A barrado, eu sei que a minha saída aqui vai ser A barrado. Da mesma forma, se na porta OU eu tenho 0 e A barrado, eu sei que aqui vai sair A barrado. Tá? Por outro lado, se eu tenho aqui essa entrada up-down igual a 1, eu sei que vai aparecer 1 aqui nessa entrada da porta vermelha e eu sei que vai aparecer 0 aqui nessa entrada da porta azul. Então, eu sei que vai sair aqui A e eu sei que vai sair aqui 0. Dessa forma, se eu tenho A e 0 na entrada de uma porta OU, eu sei que sai A. Então, vejam, ó, quando eu tinha up-down igual a 1, a minha saída foi A. Quando eu tinha up-down igual a 0, a minha saída foi A barrado. A mesma forma, eu posso interpretar esse outro multiplexador aqui. Quando eu tiver 1 na entrada up-down, a saída daquela porta vai ser A, B. Quando for 0, a saída vai ser A barra, B barra. Dessa forma, eu consigo controlar. Se o meu up, down for 0, eu seleciono os barrados e eu tenho um contador decrescente. Agora, se o up, down for nível lógico 1, eu vou selecionar as saídas normais
e o meu contador vai ser crescente. Então vejam, com a utilização dessa lógica dos multiplexadores, eu consigo ter um contador que ora conte crescente, ora conte decrescente, dependendo dessa entrada up e down. Aqui temos então um diagrama de temporização para esse caso. Vejam ó, que no início o up e down vale 1. Então, o meu contador vai ser crescente. Ó, começou em 0, foi para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Essa aqui ó, foi a última borda de clock em que o up e down valia 1. A partir dessa próxima borda aqui, o up e down vai valer 0, ou seja, o contador vai se tornar um contador decrescente. Ele tinha parado no 5, então na próxima borda ele vai para o 4, para o 3, para o 2, para o 1 e para o 0. Então vejam, ó, através desse controle aqui, eu consigo que o mesmo contador, ora seja crescente, ora seja decrescente. Por fim, pessoal, temos a possibilidade de acrescentar uma funcionalidade de carga paralela a um contador. O que é essa carga paralela? A carga paralela é a operação que faz com que eu altere o valor da saída do contador para qualquer valor que eu quiser. Por exemplo, eu posso estar na contagem 4 e quero carregar o valor de contagem 6. Ou eu estou na contagem 4 e quero carregar o valor de contagem 2. E a partir dessa operação então de carga paralela, o valor da saída do contador ele é alterado e depois ele continua a contagem a partir ali daquele valor. Então, uma das possibilidades para implementar a função de carga paralela também é utilizando as entradas de preset e clear assíncronas, como mostrado aqui nessa figura. Tá? Então, eu tenho essas portas NAND conectadas nas entradas de preset e clear. As entradas dessa porta NAND são o sinal de carga paralela, que determina quando eu quero realizar a carga paralela. Então, esse sinal aqui, ele determina quando realizar a carga. E a outra entrada dessas portas NAND está relacionada com as entradas P1, P2 e P0, que determinam o valor que vai ser carregado. Tá? Então, vamos analisar aqui, por exemplo, quando o P2 for igual a 1, o P1 for igual a 0 e o P0 for igual a 1. Tá? Então, independente do valor de contagem que o meu contador se encontre, eu quero carregar o valor 1, 0 e 1. Tá? Então, vamos lá. Quando o P2 vale 1, eu vou ter 1 aqui nessa entrada da porta NAND, e como ele passa aqui por esse inversor, eu vou ter aqui o valor 0. Esse sinal de carga paralela aqui, né, de quando a carga vai ser realizada, ele é ativo em nível lógico 0. Então, na operação normal, ele fica em nível lógico 1. Como ele inverte aqui, eu vou ter aqui 0 e 0. Tá? Então, em operação normal, a saída dessa minha porta NAND aqui vai ser 1 e essa aqui de baixo também vai ser 1. Ou seja, não estou ativando o preset e não estou ativando o clear. Ou seja, quando o sinal de PL barrado for igual a 1, o meu contador conta normalmente, porque eu não estou interferindo nem no preset e nem no clear. Agora, quando esse cara aqui for igual a 0, o que vai acontecer? Aqui vai entrar 1 e aqui vai entrar 1. Tá? 0 e 1 na entrada de uma porta NAND, sai 1. Então, eu não estou ativando o clear. Mas 1 e 1 na entrada de uma porta NAND, sai 0. Então, eu vou ativar esse preset. Quando eu ativar esse preset aqui, o que eu vou fazer com a saída? Eu vou jogar ela para 1, que é o valor do P2. Ó. Então, quando o P2 valia 1 e o carga paralela foi 0, a saída desse flip-flop foi para 1. Tá? Vamos analisar agora o que vai acontecer aqui com o P1. Ó, o P1 vale 0, então aqui vale 1. Quando eu ativar o carga paralela, aqui vai valer 1 e aqui vai valer 1 também.
No preset 0 e 1 sai 1, não vai acontecer nada. Já no clear, 1 e 1 sai 0, ou seja, eu vou ativar o clear. Quando eu vou ativar o clear, eu vou jogar a saída Q1 para 0, que era o valor do P1. Então, ó, quando eu ativei o sinal PL, a saída Q2 foi para 1 e a saída Q1 foi para 0, que eram os valores de P2 e P1. Ou seja, quando o PL for igual a 0, eu faço a carga paralela. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que as saídas Q2, Q1 e Q0, elas vão receber o valor de P2, P1 e P0. Não analisei aqui o P0 porque é a mesma coisa, né? Ou ele vai ser 0 ou 1 e vai acontecer a mesma coisa que o P1 ou que o P2, tá? Então vejam, pessoal, a carga paralela é a operação que eu vou realizar quando eu quero alterar o valor de saída do meu contador para um valor qualquer, independente da contagem, tá? Como eu estava aqui utilizando as entradas assíncronas, essa carga era independente do clock, tá? Porém, a gente vai ver nas próximas aulas que eu posso ter carga síncrona e essa operação ser realizada de acordo com o sinal de clock. E aí, para realizar a carga paralela, a gente tem dois sinais. O sinal PL, que determina quando essa carga vai ser realizada, e o P2, P1, P0, que é o valor que vai ser carregado. Então, não confundam isso. Então, dessa forma, a gente finaliza o conteúdo dessa aula. Até mais!